Vejamos agora um exemplo em que a gente tem uma taxa percentual constante por período. Então é comum a gente se referir a coisas que variam no tempo pela taxa percentual que elas variam dentro do período. Então, se você tiver uma taxa percentual que é constante por vários períodos, nesses vários períodos, então, você vai ter uma função exponencial. Então, por exemplo, peguei aqui um gráfico que mostra a mudança da taxa de variação populacional, aqui em percentual. Aqui está 0, aqui está 2,5. Ao longo dos anos, desde 1960 até 2019. Tá? Então, essa é a taxa de variação anual da população em 2019, da população mundial. No caso, aqui a gente tem o gráfico representado ao longo de várias décadas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos pegar mais ou menos aqui, 1990, vai. Suponhamos aqui que em 1990 eu tenho uma taxa anual da população de 1,5% em 1990. Vamos supor que não é o que ocorreu, mas vamos supor que essa taxa permaneça constante ao longo dos anos, sempre com essa taxa de 1,5%. Então, você teria um crescimento exponencial. Vamos ver aqui. Então, supondo uma taxa percentual constante de 1,5% ao ano, a população inicial é calculada assim, P0, né? Suponha que você tem uma população inicial em 1990, e em 1991 ela vai crescer para um valor que é P0 mais um múltiplo, mais uma constante aqui, que vai servir para a gente de base da exponencial. Como é que é calculada essa constante? Bom, então, como que é o crescimento de uma taxa de 1,5% ao ano? Significa que você tem a população inicial de 1990 acrescido por esse número aqui, 15% de P0, do próprio P0, né? E quanto que é 15% de P0? Bom, é P0 vezes 1,5 dividido por 100. Então, é esse número aqui, tá? Por isso que você tem, então, esse número, P0 vezes 1, vezes esse número aqui seria 1,015, tá? Então, esse seria a população depois de um ano. Depois de 2 anos, você teria uma população que é P0 vezes os 1,015 vezes 1,015 de novo, portanto ao quadrado. Isso seria o final de 1992. Isso prosseguiria aumentando e aumentando o número de anos aqui. Após X anos, você teria uma população dada por P de X igual à população inicial de 1990, 1,015 elevado a X, onde X é o número de anos. Tá? E aí, é claro, como você tem uma exponencial, aqui são aceitos números inteiros ou números fracionários também, números reais. Então a gente fala que a taxa de variação, é de 1,5%, 1,5% ao ano, seria a mesma coisa que um R, que um número R aqui de 0,015. Essa é uma taxa expressa sem o percentual. Então essa é a taxa anual absoluta aqui, sem escrever o percentual. Então esse número é somado aqui à unidade para fazer a base da exponencial. Ok? Então esse número R aqui é um número positivo. Então essa base aqui é maior do que 1.
Se R for um número negativo, né, se ela fosse um número negativo, essa base aqui daria um número menor do que 1 e as coisas começariam a decair. Então, suponha que você tivesse um número percentual, não necessariamente estamos falando de população mundial, é claro, é só um exemplo de taxa, usar uma taxa de decaimento, né? Pode ser de outras ou de qualquer outra coisa. Então, se você tem uma taxa de crescimento e decaimento, ambas podem ser exponenciais, ou seja, a taxa de variação pode ser negativa, né? Por exemplo, digamos que você tem uma taxa de decaimento de 1,5% no ano, né, no período. Não precisa ser um ano, qualquer período aqui que você queira colocar uma taxa de 1,5% de decaimento. Isso quer dizer que você vai subtrair da quantidade anterior 1,5%, ou seja, você vai subtrair isso daqui vezes a quantidade anterior. Sua base vai ficar assim, né? Então a base da exponencial vai ficar 1 menos r, né? É 1 mais r, 1 mais r elevado a x. Mas o r é negativo aqui, então você na verdade tem uma base que é 0,985, próximo de 1, mas um pouco menor que 1 elevado a x, certo? Então, isso daqui é uma função que quando x cresce, vai ficando menor, ela decai com x. Muito bem. Então, esse é um exemplo de exponencial expressa usando taxa de variação, tá certo? Muitas vezes expressa em percentual. E isso dá resulta sempre numa exponencial. Pode ser que a exponencial seja de crescimento muito rápido ou lento, ou decaimento, dependendo do valor do R, ok? Aqui tem um exemplo que a gente vai usar para motivar a introdução de um conceito de cálculo. Mas a gente vai começar com as taxas percentuais, como a gente havia feito aqui anteriormente. Então, taxas percentuais. Você pode pensar em taxas percentuais de juros compostos, por exemplo. Ou inflação. Só que inflação não é constante por período, né? Então, mas é o típico caso em que você tem valores percentuais aplicados repetidas vezes, período após período. Então, coloquei nessa coluna um exemplo onde você pode pensar que é um juro composto a 5% por período. Por exemplo, pode ser 5% ao ano, né? Então, o que acontece? Suponha que você tem um montante inicial, S0, de 100, certo? E que depois de um período ele é acrescido de 5%. Então, após um ano, ele vai dar 105. No fim do segundo ano, né? Então, o período, estou supondo aqui um ano. Então, ele vai dar 105 vezes 1,05. Né? Então, esse daqui é o fator que multiplica o valor do início do período anterior. Né? Então, isso vai dar o 110,25 que aparece aqui, né? Então, não é só 110, é 110 mais uns centavos aqui, mais um quebrado, devido ao fato de que você está multiplicando 105 por 1,05. Aí o processo, suponha que o processo se repete. A cada período, o valor anterior é multiplicado por 1,05. Então, depois você vai ter você tem que fazer a conta aqui, 10,25 vezes 1,05. Esse vai ser o valor no fim, depois de mais um período, no final do terceiro período, né? Muito bem, isso, vamos supor que esse processo se repete 30 vezes. Após 30 períodos, vai ter como valor os 100 iniciais
e 1,05 elevado a 30, né? Fazendo a conta dá isso daqui, ok? Bom, vamos colocar isso em termos literais, em letras, né? Usando uma taxa R. Tá? Então o que está acontecendo é que essa taxa R correspondente aqui a 5% é esse valor aqui. E isso se repete, vamos supor que pelos 30 períodos. Resultado, se eu quiser aplicar para um número de n períodos, então eu posso usar essa fórmula assim, né? Essa fórmula então expressa após n períodos, e está aqui a minha exponencial, se eu quiser transformar n em um valor contínuo real, x. Bom, em todo caso, o que aconteceria se a gente inventasse uma aplicação, né, onde os juros é composto em períodos muito curtos, tá? Então vamos ver o que aconteceria aqui. Isso daqui é uma situação inventada, tá? Mas muito interessante para explicar para vocês de onde aparece o número e, que aparece em cálculo, uma constante irracional que é muito importante, tem propriedades muito importantes em cálculo. O que a gente vai pensar? Vamos imaginar esse processo aqui, onde a gente tem juros sobre juros, e eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar que os juros, que os períodos são fracionados em períodos muito curtos de tempo, tá? Então a gente vai pegar um processo onde pega essa taxa R e fraciona ela em períodos cada vez menores, tá? Então imagine o seguinte, aqui eu tenho R aplicado em um período, certo? Então eu tinha um valor inicial S0 e depois de um ano eu aplico 1 mais R ao valor inicial e aí eu obtenho o valor S1. Tá? Imagine o seguinte, que eu pegue esse problema aqui, essa aplicação, e eu invente fazer o seguinte processo. Eu vou dividir ela em duas aplicações de 6 meses. Tá? Vai pagar um pouco menos, mas ela vai render juros sobre juros nesses 6 meses. Vamos fazer o seguinte. Então, olha só. Imagina que você tem um período de um ano, né? Então, isso aqui seria uma aplicação, um período de um ano. É essa fórmula aqui. Tá? Agora, vamos passar. Ao passagem desse ano, vamos fazer uma aplicação que, na verdade, a rentabilidade é semestral. Então, o período de um ano tem 2 semestres. E ela vai render assim. A cada semestre, ela rende R sobre 2. Então, se R correspondia a 5%, essa daqui rende 2,5%. Tá? Mas depois, no final de um ano, você tem 2 semestres. Então, você tem 2 períodos. Você tem juros sobre juros, um semestre e depois outro semestre. Muito bem. Vamos levar isso, refinar isso em fracionar ainda mais. Eu posso fracionar em 12 meses. Né? Então, se eu fracionar em 12 meses, na verdade, eu pego a taxa R, divido por 12, e isso daqui é a rentabilidade por mês. E aí eu faço a rentabilidade por mês composta, né, juro composto, por 12 meses. Resultado vai dar um novo valor aqui, que eu vou chamar de S12. Tá? E assim por diante. E eu vou dividir ainda mais. Eu poderia dividir em semanas, em dias, né, ou em horas no ano. Tá? Então, ele vai ficar, ou frações até menores, minutos, tá? Segundos. O fato é que, por período, o acréscimo, a rentabilidade fica pequena, porém, existem muitos períodos no ano. Tá certo? Então você tem esse expoente aqui fica grande. Então, por exemplo, se você tiver em horas, seriam 8.760 horas. Isso daqui seria a taxa R de 5% ao ano, por exemplo, dividido por 8.760, elevado a um número grandão,
que é 8.660. Tá? Então, por hora é muito pouquinho, no final do ano não é tão pouco assim. Tá? O que vem a ser isso? Então vamos fazer uma conta aqui. Vamos ver o que aconteceria numa conta bem simples, em que eu vou colocar o S0 igual a 1 e o R igual a 1. Tá? Então eu quero fazer essa conta aqui com S0 valendo 1 e o R valendo 1. Tá? Então vai ficar 1 mais 1 sobre n elevado a n. Ok? E eu vou tabelar aqui o que acontece quando n aumenta. Tá? Então, com n igual a 1, esse valor aqui vale 2. Quando n for 2, corresponde a 2 semestres. Esse valor aqui vai dar 2,25. 12 seria 12 meses. O valor aumenta um pouco, tá vendo? Em horas, um ano dividido em horas, esse valor aqui aumentou um pouquinho mais. Tá? E assim por diante. Eu poderia continuar aumentando n em frações cada vez, fracionando cada vez mais o investimento e fazendo cada vez mais composições de um em cima do outro. Bom, o que resultaria isso? Né? Que número resultaria aqui, né? quando eu colocar o n muito grande? Tá? Acontece que a gente tem um número para isso, e esse é o número e. Tá? Então, para n cada vez maiores, o valor dessa expressão aqui se aproxima cada vez mais desse número aqui, e esse número é um número irracional, denotado pela letra E. Tá? Ele não tem dízima periódica, ele é irracional, apesar da aparente repetição aqui de números. Tá? Ele não tem dízimo. Então ele tem uma história muito interessante, que vou contar para vocês em outro momento. Bom, ele é um número irracional, com muitas propriedades interessantes em cálculo. Tá? E ele é uma base interessante para a gente escrever exponenciais. Tá? Então vamos ver aqui o que aconteceria, por exemplo, se eu tiver agora retornando ao investimento lá, onde eu tenho Sn igual a S0 vezes 1 mais R sobre N elevado a N. Tá? Eu tinha suposto que o R era 1 para chegar no número E. Se o R não for 1, a gente ainda chega numa expressão que envolve o E. A gente vai chegar em E elevado a R. Vou mostrar como. Então, supondo que o S seja 1, S0, 1 ainda, tá? Supondo que esse daqui vale 1, eu vou então calcular isso daqui com N grande. Tá? O que acontece quando N fica cada vez maior. Então está aqui. Esse daqui é um investimento fracionado e eu vou reescrever essa expressão aqui, R sobre N, assim, vou escrever no denominador. 1 sobre N sobre R. Tá? São iguais, né? Isso daqui, mesma coisa que isso. Por que eu fiz isso? Para deixar isso daqui igual ao expoente, da seguinte forma. Aqui eu vou dividir por R e elevar a R. Tá? De tal forma que eu fique com a expressão assim. Fiquei com essa expressão aqui. Para ficar bem claro o que está acontecendo, eu vou mostrar aqui, olha, que esse pedaço aqui, que está debaixo do 1, é a mesma coisa que está nesse expoente. Tá? Então, coloquei uma letra aqui para enxergar isso. Coloquei M. Tá? Então, eu tenho, na verdade, aqui 1 sobre M e aqui M. Essa expressão aqui é o que a gente tinha antes, correto? Só que em vez de N, tem M aqui. Qual a relação entre N e M? É essa. Então, de qualquer forma, se o N vai crescendo e ficando grande, o M vai crescendo e ficando grande também. Se o N ficar muito, muito grande, o M acompanha. Ok que tem uma constante relacionando os dois, mas o crescimento, né, dos dois é inevitável, é o mesmo. Né? Se N fica cada vez maior, o M também. Portanto, à medida que N fica muito grande, M também fica muito grande,
Então, esse número aqui se aproxima cada vez mais do número e. Tá? E o resultado dessa expressão aqui, portanto, é e elevado a r. Então, está aí. Esse é o caso quando r não é 1, a gente resulta em e elevado a r como retorno desse investimento contínuo no tempo, né? Todo instante está rendendo muito pouquinho, mas uma coisa composta no tempo. Muito bem, então esse número e tem propriedades muito interessantes, a gente vai falar mais sobre ele mais para frente.